O Brasil é o 14º mercado de vinhos mais atraente do mundo, segundo o levantamento de ranking internacional chamado Wine Intelligence Global. O país tem hoje o dobro de consumidores comparado ao ano de 2010. Uau! Hoje, no Perfil e Negócios, trouxemos um convidado que mergulhou de cabeça nesse setor, hein, gente? O empreendedor Guto Jabbour. É um empresário de mão cheia, também é dono de mais de um restaurante, tá? O Almeria, o Casa Almeria e o Wine Garden. Seja muito bem-vindo, Guto. Muito obrigado, Gal. Obrigado pelo convite, para contar um pouquinho da minha história. Fico muito feliz. Espero poder inspirar aí novos empreendedores também a trilhar esse caminho que é muito interessante e maravilhoso. Com certeza, vai inspirar muita gente. Mas você sabe que, falando o nome das suas empresas, já me causou aqui uma curiosidade, acho que também no público, né? Almeria, de onde vem a Almeria? Almeria foi uma inspiração que a gente teve quando começou a conceber o restaurante. A gente queria um restaurante com gastronomia mediterrânea. E a gente normalmente olha para o Mediterrâneo, a gente vê muito o sul da Europa. A Itália, a Grécia, a Espanha, né? Portugal, que não é banhado pelo Mediterrâneo, mas ainda está ali no Mediterrâneo. E a gente esquece que do outro lado do Mediterrâneo a gente tem todo o mundo árabe, que tem uma gastronomia riquíssima, maravilhosa. Você tem Marrocos, você tem Turquia, Líbano, Israel, que é judeu, mas está na Península Arábica. Todos esses também são banhados pelo Mediterrâneo e tem uma história gastronômica sensacional. E aí a Almeria chamou a atenção da gente porque ela é uma cidade espanhola, então ela está na Espanha, na Europa, mas que foi fundada pelos mouros. Então ela tem essa fusão desses dois universos. E é um nome muito sonoro também. Depois a gente descobriu algumas coisas interessantes sobre a palavra Almeria. Primeiro que tem uma tradução livre, que a gente brinca, que vem da alma, né, a Almeria. E a gente acredita que a gastronomia, uma boa gastronomia, ela tem o poder de tocar na sua alma, não só alimentar, você não come só por comer. Né? A própria palavra restaurante, ela vem de restauração. Tem uma palavra em francês que é restaurateur, que é o restauranteur, né? A pessoa que é dono de um restaurante, então ele seria o restaurador. Você não restaura só a sua fome, você restaura o seu espírito, a sua alegria. Você vai para o restaurante, ele faz muito mais do que saciar a fome. E aí essa cozinha para a alma, ela é o nosso mote, né, dentro do Grupo Almeria, e Almeria brinca com essa questão da alma. Aí tem depois um terceiro significado, que aí foi sorte, a gente não planejou ele não, que tem uma palavra em árabe que é Almiraya, que quer dizer mirador. E a gente está no clube de golfe, de frente para o campo, a gente está num mirador maravilhoso. E aí esse foi destino mesmo, foi sorte. Então são todos esses significados aí da palavra Almeria. Gente, olha, eu não sabia de nada disso que você está falando. Várias histórias aí, né? Caramba! É até poético, né? Total, mas a gastronomia, ela tem um lado de cultura, de arte, de poesia, né? É verdade. Eu acho que a gente consegue tocar no sentimento da pessoa com uma comida realmente boa, né? Não, e você falando só essa explicação, essa pequena explicação, né? Como o programa acabou de começar, já dá vontade até de conhecer, juro por Deus. O happy hour vai ser lá depois, todo mundo vai pra lá. Boa! Mas, Guto, eu quero saber o seguinte, explica pra gente quais são essas suas empresas. Legal. Tá? Fala minuciosamente. E o que elas fazem? Ótimo. Hoje, o meu principal ramo de atuação é o ramo de alimentação fora do lar, né? De gastronomia, de restaurantes. Eu sou sócio de 3 restaurantes, são 2 grupos de sócios diferentes. A gente tem o Wine Garden, que ele é um bar de... Hoje ele é muito mais que um bar de vinhos, mas ele nasceu como um bar de vinhos, que a minha história começou no vinho, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas eu queria trazer o vinho com uma nova roupagem, mais jovem, mais divertida, com música. O brasileiro, hoje menos, mas quando a gente abriu, ele enxerga o vinho como uma coisa pro meu pai, para um momento formal, E se você vai para a Europa, até aqui mesmo na América do Sul, né, na Argentina, no Chile, no Uruguai, o vinho ele é como a cerveja, ele é uma bebida despojada. E a gente quis montar o Wine Garden para ser esse lugar despojado de vinho em Brasília. E deu super certo, ele é um case de sucesso. A gente fica no Pontão do Lago Sul, que é hoje um dos principais pontos turísticos da cidade, de frente para o lago, com uma vista linda. E esse é um restaurante que a gente abriu em 2019, no dia 19 de maio de 2019, e que vem crescendo. A gente começou pequenininho com um container,
porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha recurso, a gente conseguiu um aluguel de 2 meses no pontão. E eu tinha esse container que a gente tinha feito para um evento. Eu falei, cara, vou colocar o container ali, vou espalhar umas mesas. A gente colocou um varal de luz. Ai, que bonito! Foi lindo, né? Só que era super simples, assim. Os outros restaurantes do pontão, uma mega estrutura, investimentos, assim, faraônicos, só que não era a nossa realidade. Nossa realidade era que a gente tinha um container, a gente tinha umas mesas e muita vontade de trabalhar. E a gente fez aquilo, colocou um palco, aí não tinha cozinha, eu botei uma pizza que era feita ao ar livre no começo. E deu muito certo, assim, as pessoas adoraram o conceito, realmente gostaram muito dessa nova forma de tomar vinho. Nova não, né, mas dessa forma diferente de tomar vinho, que é uma novidade em Brasília. E a casa inspirou, inclusive, várias outras casas que abriram seguindo esse mesmo conceito. Então, esse é o Wine Garden, essa é uma das empresas, das que eu tenho aberta hoje, sou sócio, ela é a mais antiga, apesar de ainda ser uma empresa muito jovem também. Abriu em? Em 2019, um pouquinho antes da pandemia. E aí, durante a pandemia, já ali no final de 2020, a gente teve a oportunidade de... Minha irmã, que ela é minha sócia no Grupo Almeria, junto com a minha esposa e meu cunhado, Bianca, Thiago, minha esposa é Bianca, o Thiago é meu cunhado e a Luísa é minha irmã. Eles moravam em Paris na época, ela estava fazendo um curso de gastronomia lá, tinha acabado de se formar e estava trabalhando com grandes chefs lá, com o Alain Ducasse e tudo mais, só que ela precisou voltar por conta da pandemia. Ela voltou assim, interrompeu aquele sonho no meio, né? Mas aí são os destinos de Deus. E naquele momento surgiu a oportunidade de a gente pegar esse ponto no clube de golfe, que era um ponto assim lindo. Quando eu olhei lá, eu falei, cara, esse ponto ele... a gente teve uma concorrência, de novo a gente estava sem grana, mas a gente olhou e fez um projeto muito legal, aí surgiu a ideia do Almeria, todo esse conceito, e a gente pegou aquele ponto, disputando com grandes empresários da cidade. A gente acabou, acho, pelo nosso conceito, pela ideia que a gente tinha, ganhando aquele lugar. Né? E aí nasceu o Almeria, no final, de dezembro de 2020. E foi um ano muito intenso, né? 2021, a gente está em 2022. E no final de 2021, a gente viu de novo um outro ponto, que fica na 104 Sul, que quem é de Brasília vai entender, fica no plano piloto, na Asa Sul. Era um ponto único. Aquele ponto, na minha opinião, era o melhor ponto, é o melhor ponto da cidade no plano piloto. E tava com uma placa gigante, passa o ponto. E aí a gente passa o ponto. Uau. Eu falei, vou tentar. Aí tentamos ali, fizemos uma proposta também com disputa e conseguimos o ponto. E é um ponto grande, né? São 1.000 metros quadrados. E a gente conseguiu lá criar uma coisa que a gente sempre teve muita vontade, que era um lugar que a gente pudesse trazer tudo que a gente gosta de comer em casa. Todas as receitas, toda a nossa... Porque o restaurante, ele acaba ficando limitado no almoço e no jantar. A gente queria um espaço que fosse mais plural. E aí surgiu a ideia do Casa Almeria, que é uma padaria, é um empório e é um restaurante também. Então é um lugar que você pode ir do cafezinho da manhã ali até o final do dia, passando por uma série de outras ocasiões. A gente abre agora e a gente está super animado e vai ser um sucesso. Aí, em paralelo a tudo isso, eu montei uma marca de vinhos que chama Verone, junto de um sócio que hoje ele não é mais sócio da marca, que é o Leonardo. A gente vislumbrou uma oportunidade, você abriu falando desse mercado de vinho brasileiro, né? Sim. A gente é o 14º maior mercado de vinho do mundo, mas ao mesmo tempo a gente é o 5º maior país do mundo, ou 6º maior país do mundo. Então, na verdade, a gente é pequeno, se você olhar paralelo à nossa população. Proporção, sim. Proporcionalmente. Por isso que o Brasil é sempre essa vedete do vinho, porque tem um potencial imenso de crescer. A gente consome 2 litros, agora com a pandemia aumentou um pouquinho, está mais ou menos próximo de 3 litros por habitante por ano. Quando você olha para Uruguai, Chile e Argentina, esse número vai para 30 litros por ano. Você vai para Portugal, é 60. Luxemburgo, que eu acho que é o meu padrão de consumo, é uns 70 e poucos litros por ano. Então, assim, se o mercado brasileiro for de 3 para 6, que ainda assim fica 20% do Uruguai, a gente dobrou o mercado. Sim. Então, a gente começou a olhar para esse mercado e falou, cara, tem uma oportunidade incrível, todo mundo, vamos montar uma marca para conversar com esse público mais jovem, que ainda não está no vinho. E aí nasceu o Verone. O Verone hoje é uma marca que a gente produz no Chile. A gente verticalizou praticamente toda a cadeia, a gente só não é dono da vinícola. Mas da porta da vinícola em diante, a marca é nossa. A gente distribui hoje no Brasil inteiro, a gente está em mais de 10 estados, mais de 2.000 pontos de venda. Nascemos como um vinho rosé, foi um projeto de 2 anos, muito legal. E hoje a gente tem um vinho rosé, a gente tem 2 vinhos brancos e acabou de lançar 2 espumantes, que esse a gente faz no Brasil. Em Santa Catarina a gente descobriu um parceiro lá maravilhoso e aí estamos lançando agora também os espumantes. Então, em resumo, é isso, né? Fantástico!
Não, mas você está falando, né, o quanto que aumentou, né, o mercado de vinho aqui no Brasil e o quanto tende também a aumentar. Eu mesmo sou uma consumidora outra pós-pandemia, sabe? Eu tomo muito mais vinho em casa, né, como você falou, né, como se fosse, sei lá, bebendo qualquer outra coisa. Exatamente. Do que antes, né? Essa coisa da gente ficar também mais em casa fez com que a gente também tomasse mais vinho, espumante, né? Sim. Eu acho que foi um caminho, foi sendo construído esse caminho, e ainda tem muito a ser construído junto do vinho para o brasileiro. Eu, durante muitos anos, antes de eu abrir o Wine Garden, eu tinha a GB Vinhos, que era um clube de vinhos, e a gente também tinha uma escola, eu dei aula para mais de 1000 pessoas sobre vinho, né? Era muito engraçado, eu participava de feiras, a gente ia na feira e a pessoa falava, eu não entendo de vinho, eu não vou beber vinho. Aí eu falei, você bebe o quê? Ela, cerveja. Eu falei, você sabe qual é a diferença entre a escola belga para a escola alemã? Você sabe qual é a diferença de uma Pilsen para uma Lager? Não. Mas você bebe cerveja? Bebo. Então, qual a diferença do vinho? Você pode começar gostando. E aí, se você tiver interesse em descobrir mais, porque o universo do vinho ele é apaixonante, né? Porque mistura geografia, mistura história, mistura gastronomia, mistura muita coisa legal. Mas você não precisa saber disso para gostar de vinho. Eu acho que essa virada de chave que está acontecendo na cabeça do brasileiro. E ao mesmo tempo também os vinhos começaram a ser mais acessíveis. E a cerveja é mais cara, né? A cerveja vem subindo de preço. Sim. E hoje você consegue tomar um vinho de excelente qualidade por R$40 a garrafa, R$35 a garrafa. Né? Então começou a ficar mais popular. E esse mercado ele vem crescendo e tem muito potencial de crescer ainda. Sim. Eu fiquei curiosa com outra coisa também que você falou, que foi a questão do bar de vinhos. Eu nunca ouvi falar sobre um bar de vinhos. O que é isso? Como é que é isso? Era uma coisa que eu enxerguei muito em viagens para fora do Brasil. Quando você vai, principalmente na Europa, você tem os wine bars, né, que são bares de vinho, né? Em francês é bar à vin, então são bares que normalmente lá, inclusive, é vinho na taça. Então você tem várias... São só vinhos mesmo, só vinho. Não tem cerveja, não tem nenhuma... O Wine Garden ele nasceu só com vinho. Aí depois, com o tempo, a casa foi crescendo, a gente foi... hoje ela tem cerveja, ela tem drinks, tem um portfólio completo. Mas eu via e amigos, pessoas saindo do trabalho para fazer um happy hour e tomando vinho. Pessoas no jardim, assim, às vezes nessas praças, né, que isso é comum na Europa, tomando uma garrafa de vinho, comendo um pão, um queijo, alguma coisa do gênero. Então, para eles, o vinho é muito mais do dia a dia, ele não é uma bebida para ocasião especial. E aí, o bar de vinhos é isso, é igual um bar de cerveja, só que de vinho, não tem grandes diferenças, né? Só que é um conceito que, quando a gente começou, era muito novo no Brasil, não vou falar nem em Brasília. Eu nunca tinha ouvido, eu ando muito no Rio e em São Paulo, nunca ouvi falar em bar de vinho. Tem alguns, em São Paulo tem vários muito legais lá. São Paulo claro, né, sempre vai ser vanguarda nesse mercado. Tem muita coisa legal, mas não tem o Wine Garden lá ainda. Tá na hora, hein? Não tem ainda o Wine Garden lá, não. Muito bom. Agora, Guto, você começou a empreender com 19 anos. Foi. Né? Como é que foi isso? Fala um pouco dessa experiência. A vontade de empreender, a vontade de criar, né? Vamos falar até mais do que vem um pouco antes de você transformar numa empresa. Porque eu acho que empreender não necessariamente é montar uma empresa, mas essa vontade de criar, tirar uma ideia do papel, ela sempre foi muito natural para mim. Quando eu era muito criança, assim, 9, 10 anos, eu montei uma loja de sabonetes. Eu fazia sabonete de glicerina, vendia para amiga da minha mãe. Então eu sempre gostei do comércio. Meus pais são comerciantes, eu sempre gostei de criar, sempre gostei da imaginação. Essa primeira empresa de 2019 foi eu morava em São Paulo na época, eu conheci uma bebida lá, que chamava Busca Vida na época, e eu tive muito interesse em começar a distribuir ela em Brasília. E a gente montou uma empresa de distribuição, a gente depois colocou outros produtos no portfólio, ficamos 1 ano com ela. Quando eu fiz 21, que aí eu podia vender bebida alcoólica nos Estados Unidos sem ser preso, né? A gente resolveu montar uma filial em Miami. Começamos essa história em Miami também. Uau. Mas aí veio toda a imaturidade de garoto. Também era um negócio muito complexo eu estava no meio da faculdade, começando a bombar as matérias todas. Sim. Aí eu decidi interromper naquele momento esse negócio para continuar a faculdade. Mas foi uma experiência incrível. A gente veio aqui na Apex em Brasília, que é um órgão do governo, mas que funciona muito bem e que nos recebeu muito bem também e ajudou a gente a montar um escritório em Miami. Eles têm dentro da Apex um lugar para brasileiros montarem escritórios nos Estados Unidos. Um lugar lá? Lá. Um Uau. galpão lá, que inclusive é Zona Franca, dentro do... Eu não sei hoje em dia, né? Isso já tem alguns anos, mas naquela época tinha.
E a gente recebeu um apoio muito legal deles, assim, né? Isso foi batendo em portas, pesquisando na internet. O empreendedor ele precisa também ter esse lado de ir atrás, né? Você tem que buscar a informação. A informação não vai ser dada de mão beijada, não. Sim. Mas fala mais, assim, porque seus pais são empreendedores, então você nasceu no meio dessa loucura. Foi. Como é que foi isso? Fala mais. Meus pais, eles têm uma empresa aqui em Brasília que chama Sweet Cake. É uma confeitaria, são 4 lojas de confeitaria e tem um buffet, serviço de festas, de alimentação em casamentos, festa de 15 anos, essas coisas. E que é muito tradicional em Brasília, tem vários prêmios, é maravilhosa a empresa. E a empresa nasceu em 93, eu nasci em 90. Eu tenho mais 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova, a Gabriela e a Luísa. A gente nasceu no meio daquilo. Quando meus pais montaram, era uma empresa bem pequenininha, estavam começando, então a gente acompanhou desde criancinha. Eu ia pra loja ficar do lado da minha mãe, né? Minha mãe tinha que trabalhar, eu gostava de ficar com ela. Aí ela estava atendendo um cliente e eu ficava perturbando ela, né? Coisa de criança, assim, uma Simone incomoda muita gente no meio do cliente, mas aquilo me fez... A sua escola, né? Me fez ficar apaixonado por esse ambiente. Eu não conheço outra realidade, né? De que se você, através da sua vontade, através da sua criatividade, você consegue fazer as coisas acontecerem. Isso foi um grande legado que meus pais me ensinaram. Né, que através, lógico, do compromisso, da seriedade, da ética, mas também da vontade, da criatividade, da vontade de fazer acontecer, você consegue fazer as coisas acontecer. Às vezes é difícil, né? Ninguém falou que vai ser fácil, mas dá certo. Tenta, vai dar certo. Uma inspiração pra gente, né? Bem, e você sempre teve vontade de ter empreendimentos, né, gastronômicos? Então, desde a infância, ou isso começou em determinada fase da sua vida? Isso foi depois. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, quando eu estava saindo da faculdade, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com gastronomia. E eu resolvi trabalhar com vinho, porque era uma paixão, eu sempre gostei de vinho, eu era o amigo que ia para um restaurante, os amigos mais novos falavam, escolhe o vinho aí, Guto, né? Eu fiz o curso de sommelier como hobby. Durante a faculdade eu resolvi fazer um curso de sommelier porque eu gostava do assunto mesmo. E eu acho que também essa é uma outra característica do empreendedor, você tem que ter interesses diversos, não dá para você ficar preso em um único interesse. Né? Você precisa expandir o seu horizonte, porque às vezes num curso sommelier vai surgir uma ideia para um negócio, às vezes num curso de arte vai surgir uma ideia para um negócio. Então você tem que estar sempre com o radar ligado. E eu fiz esse curso de empreendedorismo e eu comecei a perceber tudo isso que a gente vem conversando do mercado de vinho brasileiro, dessas oportunidades de crescimento. E aí surgiu a ideia do Gourmet Butler, na época eu estava voltando para Brasília, surgiu essa primeira empresa, que foi, durante 6 anos, foi o meu ganha-pão e foi um grande laboratório para mim, foi um lugar que eu aprendi, conheci muita gente, eu errei pra caramba, fiz um monte de besteira, quase quebrei algumas vezes também, mas foi uma escola e a gente chegou a ter mais de 1.000 e poucos associados aqui em Brasília, foi muito legal. E aí, saindo ali já em 2018, foi quando eu comecei, fiz uma viagem a trabalho para Portugal, tinha sido convidado para uma feira lá. E aí a gente aproveitou, a gente foi em várias vinícolas e eu fui em vários restaurantes também, né? E eu comecei a falar, eu acho que na verdade esse DNA dos meus pais, ele não vai fugir de mim, eu acho que eu tenho muita vontade de ter um restaurante. Naquela viagem eu pensei, puxa, eu quero voltar e montar um restaurante. Só que a gente não tinha dinheiro. Né, tinha só vontade, a gente tinha vontade, a empresa já não estava indo tão bem, o Gourmet Butler, a GB, né, que a gente chamava, e eu falei, poxa, o que eu vou fazer, como que eu vou realizar esse sonho? E aí surgiu a oportunidade de pegar aquele container, num contratinho de 2 meses lá no Pontão, que virou mais 2 meses, virou mais 2 meses, virou mais 2 meses, viraram 20 meses, aí até que a gente conseguiu um contrato definitivo com o Pontão, mas foi assim que a gastronomia realmente entrou, na minha vida sempre teve essas misturas de o que eu gosto, da paixão que eu tenho com o negócio. Né? Então eu nunca conseguiria trabalhar com uma coisa que eu realmente não gosto, que eu não ame. Eu amo vinho, eu amo gastronomia e aí isso acabou virando um negócio também. Fantástica a sua história. Olha, gente, no próximo bloco a gente vai conferir tudo do restaurante do Jabu, hein? E como ele se tornou um empreendimento de sucesso. Vamos ver? A gente volta já já. E voltando
Estamos com o Perfil e Negócios e nosso convidado de hoje é Guto Jabbour, empresário do ramo de bebidas e gastronomia. Inclusive, né, Guto, melhor que falar é mostrar, né? É. Vamos conhecer o restaurante Almeria, que fica no Clube de Golfe aqui em Brasília? Vamos nessa. Vai ser um prazer levar vocês lá. Meu nome é Luiz Augusto, sou conhecido como Guto, eu tenho 32 anos e eu sou empresário. O interesse pela gastronomia aconteceu de uma forma muito natural para mim. Eu venho de uma família que ela trabalha com gastronomia. Meus pais, eles têm um buffet aqui em Brasília e uma rede de confeitarias há 30 anos. Eu tenho 32, então eu nasci dentro de uma confeitaria e dentro de um buffet. Mas mais do que isso, a nossa família sempre foi muito apaixonada por comer bem, por servir e por cozinhar. Então, os nossos jantares, almoços, todas as reuniões de família sempre estão envolvidas com gastronomia. A princípio, eu não imaginei que isso fosse ser minha profissão, que eu fosse empreender no mundo da gastronomia, mas foi mais forte e eu acabei entrando nesse universo e eu sou completamente apaixonado por ele. Eu trabalho com mais de uma empresa, né? Eu tenho o Almeria, o Wine Garden, a gente está abrindo Casa Almeria agora, que vai ser uma padaria, e a gente tem o Verone também, que é uma marca de vinhos que a gente produz no Chile. O que todas elas têm de comum é que a gente tenta trazer um produto de muita qualidade, num preço acessível, mas principalmente um produto que seja envolvido com uma experiência muito legal. Você vai no Wine Garden, que é um restaurante, um wine bar na beira do lago, você vai ter uma das casas mais bonitas de Brasília, com música, com gastronomia, com vinho, num ambiente super descontraído. Se você vem aqui para o Almeria, onde a gente está gravando, a gente também tem uma vista linda para o campo de golfe. São ambientes que a pessoa ela se sente bem. Eu gosto de criar ambientes ou lugares, empresas e produtos que façam as pessoas se sentir bem, que toquem de alguma forma no dia a dia da pessoa. Então esse eu acho que seria o grande diferencial, a grande proposta de valor que todas as empresas que eu faço parte oferecem para o mercado. Hoje é um grande desafio, que são 4 empresas diferentes, né? A gente tem, inclusive, eu tenho sócios diferentes em cada empresa, mas eu acho que o principal para poder conseguir gerenciar é ter pessoas de alto nível em cada um dos times que a gente monta. Então hoje um dos meus papéis nas empresas é montar time, recrutar pessoas de qualidade, pessoas que estejam alinhadas com a gente em valores, não só nas competências técnicas delas, mas que acreditem em coisas que a gente acredita também. Isso para a gente é muito importante. Então o desafio de gerenciar, ele se torna mais fácil quando você tem uma equipe de qualidade. Essa é a nossa busca diária. Cada uma das empresas que a gente administra, elas se destacam dentro do segmento que elas atuam. Você pega o Almeria, ele é um restaurante que tem 2 anos, mas a gente sempre buscou entregar uma gastronomia de alto nível. A gente tenta buscar também entregar um valor, percepção de valor financeira para o cliente muito ajustada também, né? A gente entende que no cenário de Brasil que a gente está, não adianta a gente cobrar um valor exorbitante, mesmo entregando uma comida muito boa. Então a gente tenta alinhar uma gastronomia de qualidade com um preço ajustado, com um preço bacana. Isso faz com que o cliente perceba valor e retorne. E todas as empresas que a gente atua, a gente busca sempre essa relação de custo-benefício e a proposta de valor da casa ou do produto quando se fala do Verone. O Verone é um vinho que a gente criou, a gente produz ele no Chile, e desde o começo, lá de trás, quando a gente ainda não tinha qual que seria a uva, qual que seria o país que a gente queria produzir, a gente buscou um produto que o brasileiro conseguisse comprar, que o brasileiro médio conseguisse comprar e que a gente conseguisse ter muita escala. Então, sempre buscando essa entrega e essa percepção de valor.
Hoje o nosso maior desafio, sem dúvida, é montar a equipe. A gente, inclusive, é um dos grandes limitantes para que a gente possa crescer mais, é montar a equipe, montar time. Apesar de a gente estar num país que tem 12, 13 milhões de pessoas desempregadas, é muito difícil encontrar mão de obra qualificada. Então a gente precisa buscar isso de uma forma incessante. A gente tem time de RH, a gente contrata empresas que vão a campo buscar as pessoas e mesmo assim é muito desafiador. Então hoje, sem dúvida, o nosso grande desafio é recrutar essas pessoas para poder fazer um time de qualidade e poder fazer com que as empresas continuem crescendo. A gente sempre dá prioridade para a nossa equipe interna. As oportunidades, os cargos de liderança, quando aparecem, a gente primeiro busca dentro de casa. A gente entende que isso deixa o time muito mais motivado e muito mais interessado em ficar com a gente. Porque quando você fala em time, você tem o primeiro desafio que é recrutar, que é buscar essas pessoas no mercado, achar, entender se elas estão alinhadas com a empresa. Mas uma vez que elas estão aqui dentro, você precisa reter essas pessoas, você precisa manter o seu time motivado. Então, se os cargos de liderança, a gente passa para pessoas de fora do time, a gente começa a desmotivar a nossa equipe. Então, a gente investe em capacitação. Hoje, o nosso gerente daqui do Almeria começou como cumim, que é a porta de entrada, é um cargo antes do garçom, e ele foi crescendo, foi se capacitando, fez curso de sommelier, vem fazendo curso de gestão, e hoje é nosso líder, nosso gerente aqui na casa. A nossa chefe idem, nas outras casas também, a gente sempre olha para a prata da casa para poder trazer eles junto e crescerem junto com a gente. Eu acho que o sucesso ele só é legal quando ele é compartilhado. O mercado de gastronomia no Brasil, ele é um mercado muito pujante. A gente é o segundo maior empregador do Brasil, a gente só pede para a construção civil. Mas ele é um mercado, quando você olha, ainda de uma gestão muito simples. A gente tem mais de 2 milhões de restaurantes, a maioria são empresas familiares. A gente tem um desafio de profissionalização muito grande no mercado. O ciclo de vida de um restaurante no Brasil, infelizmente, é muito curto. Muitas pessoas entram, começam a empreender, e por falhas na gestão principalmente, acabam falindo, acabam não conseguindo prosperar. Então eu entendo que o mercado de gastronomia do Brasil, ele é um dos mais interessantes do mundo. Você come em Brasília, no Rio de Janeiro, em BH, em São Paulo principalmente, tão bem ou melhor do que nas principais capitais do mundo, mas a gente ainda precisa olhar para a gestão, a gente ainda precisa olhar para os processos para a gente conseguir não só fazer uma comida de qualidade, mas fazer com que essa comida traga um resultado de qualidade também para as pessoas. Então hoje eu me enxergo nesse mercado e eu acho que o nosso grupo, cada vez mais, inspirando também outros empreendedores a buscar gerir as suas casas de uma forma mais eficiente, né? E eu acho que existem grandes oportunidades nesse mercado também. Eu olho sempre para dois lados. Você precisa primeiro pensar em vender. Então você tem que analisar, seu problema é venda? As suas vendas vêm caindo, o seu faturamento está abaixo do esperado, então você tem um problema na venda, tudo bem. O que está acontecendo? Tem que olhar para o lado. O que seu concorrente está fazendo? O que o mercado, as pessoas que estão geograficamente próximas de você estão fazendo? Qual que é uma lacuna que falta? Então não existe uma resposta pronta, você precisa observar, pegar o carro, sair a pé na rua, entender o que falta, o que o cliente está buscando, perguntar também. A gente faz muita pesquisa de campo perguntando, literalmente, para os nossos amigos, familiares ou pessoas que estão próximas da gente, o que eles gostariam de comer ou de viver dentro de um determinado ambiente. Com isso, você vai conseguir tirar insights e, a partir desses insights, dessas ideias, você vai conseguir desenvolver produtos, promoções, experiências, e isso vai gerar valor e você vai conseguir vender. Mas agora tem um outro lado que é tão importante quanto, que é o custo. Restaurante, você pode vender 1 milhão, 1,5 milhão, 100 mil reais, dependendo do tamanho do seu restaurante. Se você não estiver olhando para o seu custo, às vezes no final você está perdendo dinheiro. Principalmente agora nesse cenário de inflação alta, você precisa estar sempre com a ficha técnica em dia. Muitos empreendedores de restaurante não sabem nem o que é uma ficha técnica. Então, a ficha técnica é extremamente importante. Você precisa barganhar com o seu fornecedor, olhar para o seu fluxo de caixa. Isso é muito importante, porque não é só vender. Você tem que vender, mas você tem que ter lucratividade. Então, essas seriam as 2 dicas. Olha para a sua venda, mas olha muito para o seu custo também. Empreender para mim é mudar a realidade que você está inserido.
As pessoas às vezes olham muito para empreender como abrir empresa. Abrir empresa faz parte de empreender, com certeza. Mas para mim empreender é quando você muda a realidade que você está inserida, através da sua criatividade, do seu esforço e da sua vontade. Então você pode empreender trabalhando numa empresa, você pode empreender no governo, você pode empreender abrindo uma empresa, você pode empreender fazendo um trabalho social. Tudo isso é empreender, você mudar a realidade que você está inserida através de criatividade, esforço e vontade própria. Maravilhoso, Guto. Eu preciso ir para lá pessoalmente, Vamos, tá? Você vai adorar. O mercado gastronômico crescia 10% ao ano antes da pandemia. O setor foi um dos que mais sofreu desde o início da crise. Guto, você sentiu esses impactos nos seus empreendimentos? Pra gente foi muito particular, porque quando a pandemia começou, as duas das 3 casas que eu sou sócio não existiam. Então, se você olhar numericamente, a gente saiu de 19 funcionários para 200 hoje. A gente saiu de um faturamento, não vou abrir, mas a gente cresceu pelo menos umas 8 vezes o faturamento, se você olhar como um grupo. Então, pra gente, a pandemia, por todo o sofrimento que existiu nela, é ruim falar, mas ela trouxe muita oportunidade pra gente também. No mandarim, né, o mesmo símbolo que descreve crise, descreve oportunidade. E, de fato, os lugares que nós conseguimos pegar, né, alugar e construir os empreendimentos antes da pandemia, dentro da nossa realidade financeira, seria impossível, inviável. Mas a pandemia, ela fez uma coisa muito, muito curiosa no mercado de gastronomia, ela reciclou muito o mercado. Ela pegou muitos empreendimentos que vinham ali empurrando antes da pandemia, já não estavam tão bons, mas conseguiam sobreviver. A pandemia, eles não conseguiram sobreviver, eles ficaram. Mas, ao mesmo tempo, surgiu espaço para o novo, né? Às vezes, o mesmo empreendedor, ele teve que se reinventar. E aí ele conseguiu criar um novo e refletiu em novos empreendimentos, novos restaurantes. Você vê em todas as capitais, quantidade de coisa nova que abriu, quantidade de coisa interessante que abriu. E a gente foi acabou sendo filho da pandemia também. Sim. E de onde é que você tira essas ideias, essas suas criações? Aonde que você se inspira? Eu brinco que o empreendedor, eu acho que a pessoa, né, independente se ela é empreendedor ou não, mas o empreendedor principalmente, ele precisa ter interesses diversos. Ele não pode se prender a uma única coisa, ele não pode se prender a estudar, ler, viver só o que vai ser bom para aquele negócio dele especificamente, né? Eu lembro, quando eu era mais novo, eu estava lendo sobre Steve Jobs e eu lembro que ele me falou uma coisa que me marcou muito, que ele fez um curso de caligrafia na faculdade porque ele achava legal caligrafia, nunca porque ele imaginou que ele fosse usar isso dentro da Apple, que na época nem existia. E ele falou isso dando uma palestra como Paraninfo. Ele falou assim, hoje as letras, as caligrafias que vocês usam nos computadores, eu criei muitas delas porque eu fiz aquele curso de gastronomia lá atrás. Então ele conectou os pontos. E eu acho que o empreendedor ele precisa conectar os pontos, ele precisa estar sempre com a antena ligada. Porque quando você está com a antena ligada e você se permite, você vai começar a ver oportunidades. Então você vai falar, poxa, o mercado de vinho brasileiro ele tem um potencial de crescimento imenso. Poxa, mas aonde que tem uma oportunidade dentro do mercado de vinho brasileiro? Eu não vou conseguir competir com uma Catena Zapata, com grandes marcas. Eu tenho que achar o meu espaço, meu nicho. E aí, no nosso caso, foi assim que surgiu o Verona. Então, ele falou, não tem ninguém conversando com o público jovem, não tem um vinho fazendo um trabalho legal no Instagram. Então, aí está uma oportunidade. Então, você precisa estar sempre aberto e olhando e cavucando essas oportunidades. E aí você vai olhar e falar, tá, essa oportunidade realmente existe. Tem oportunidades que são para mim ou não são para mim. Eu tenho competência hoje para ir atrás dessa oportunidade? O que eu preciso de competência para poder conseguir fazer aquilo? Eu tenho recursos, capitais para conseguir fazer isso? Não. Será que eu consigo alguém que vai acreditar na minha ideia? Então aí depois começa a parte mais de modelagem do negócio. Mas o começo tá aberto. Você tem que viver coisas diferentes, conversar com pessoas diferentes, sair um pouco da sua bolha. É isso que vai fazer você conseguir ter insight, ideias, né, legais e trazer empresas legais também. Perfeito. E você falou de Instagram, redes sociais, né? Então vocês trabalham bastante as redes para poder potencializar os negócios? Como é que é isso? Hoje, cara, eu não consigo pensar numa empresa que, se não tiver na rede social, tá viva. Né? A rede social hoje ela deixou de ser
eu tenho que fazer rede social, eu tenho que postar no Instagram, eu tenho que ter um feed bonitinho, ou qualquer outra, no LinkedIn, qualquer outra rede social. Você precisa dominar essa rede social, você precisa realmente entender como ela funciona, como o seu público se comporta nela, quais são as redes, qual é o seu tom de voz, como que você vai... E é a forma mais barata de você se comunicar hoje. As grandes mídias, elas vão continuar sendo importantíssimas e fazendo um trabalho maravilhoso, mas elas não é a realidade de um restaurante pequeno, não é a realidade de um empreendedor que está começando, porque é mais caro, é inviável, sempre foi e nunca vai deixar de ser. Mas a internet, o Instagram, ele é gratuito, para começar pelo menos. Depois tem que investir muito dinheiro nele, mas no começo ele é gratuito. E aí você precisa dominar essa ferramenta, isso vai te trazer muitos clientes, vai trazer muita informação. Então eu acredito em todos os nossos negócios, a gente fala que é core business, né? É uma competência importante, não dá para terceirizar, eu não coloco agência para fazer nosso Instagram, nada, tá dentro de casa. Né? Dentro de casa mesmo. Tem uma equipe de marketing. Tem uma equipe de marketing, se possível, um dos sócios coordenando, olhando de fato com muito carinho para como você se comunica. Isso vai fazer um diferencial, vai fazer a diferencial de você ter começar devagarinho e demorar muito para crescer, ou você realmente conseguir alavancar e crescer muito mais rápido. Vocês estão em quantos sócios? São várias empresas, né? Mas geralmente de quanto? 2 a 3 sócios. No caso, uma das empresas, a gente teve uma situação muito legal, que a gente fez esses termos, eu não gosto de ficar falando os termos em inglês, né? Mas acaba que não tem jeito, mas a gente fez uma saída, né? Um exit, que é o termo que se usa quando você consegue vender uma empresa que você criou. Então, o Verone, a gente conseguiu fazer, eu e o meu sócio cofundador, a gente conseguiu fazer esse exit. Ele saiu 100%, eu ainda fiquei com uma porcentagem da empresa, mas a gente trouxe um grupo de investidores para poder fazer esse novo capítulo do Verone e alavancar a empresa aí nacionalmente e até internacionalmente. Então, depende do negócio. Tem negócio que é legal você fazer sozinho, tem negócio que você precisa de um sócio investidor, tem negócio que você precisa de buscar um sócio que vai trazer uma competência que você não tem. Você precisa gastar um pouco de energia e é muito importante você escolher um bom sócio. Como é que se escolhe um bom sócio? Me fala. Eu já escolhi maus sócios algumas vezes, infelizmente. Se eles estão me vendo aí, eles vão saber quem são. Mas às vezes não necessariamente vai ser porque a pessoa é uma má pessoa, porque eu nunca trabalhei com uma pessoa que era uma pessoa de índole ruim. Mas às vezes você simplesmente não vai dar sinergia. E às vezes você vai ter uma sinergia durante um tempo e depois não vai ter mais. Se no casamento acontece isso, que dirá nos negócios. Mas eu acho que você precisa buscar, primeiro lugar, independente de competência, é valores. Você nunca vai conseguir ser sócio de alguém que não compartilha os mesmos valores que você. Então, eu acho isso extremamente importante. Como casamento, né? Como casamento. Valores e objetivos. Objetivos são ajustados, valores são mais difíceis. Então, você precisa buscar pessoas que você... Não precisa ser amigo dela, não precisa ser nada disso, mas que você sabe que os valores dela são iguais aos seus, ou muito parecidos pelo menos. Aí depois, beleza, vencida essa primeira parte, né, o teste do valor, vamos entender o que essa pessoa traz para a mesa. Essa pessoa vai trazer capital para a mesa? Vai trazer dinheiro? Dinheiro é muito importante, você não abre negócio sem dinheiro. Às vezes a pessoa vai trazer só o dinheiro, isso é ótimo. Às vezes você precisa de um sócio capitalista, que ele não tem tempo, ele quer receber relatório, ele quer saber se o dinheiro dele foi bem aplicado. Investidor, né? Sócio investidor, né? Sócio investidor. Às vezes não, às vezes o cara não tem nenhum centavo, nem você, mas ele traz uma competência que você não sabe. Você é muito bom vendedor, ele é muito bom administrador, ela é muito boa administradora. Você é muito bom advogado e ele é um excelente captador de clientes. Então, essa fusão de sócios, de 2 ou mais sócios, ele sempre precisa buscar complementariedades. Trazer pessoas que vão ter uma coisa que você não tem, seja ela dinheiro ou uma competência dentro do negócio. Então, eu quando vou escolher sócios, eu penso muito nisso. Hoje, no começo, quando você está começando, às vezes você não tem esse luxo, né? Você vai com o que você tem. Sim. Você começa com o que você tem. Não tenho nada, então vai com nada mesmo. E eu fiz muito isso. Quando eu comecei o Clube de Vinhos, eu ia de mês em mês nos restaurantes, pedir para o cliente assinar o clube. Né? Então, cada restaurante eu pedia licença, pedia pro garçom, e aí eu ficava amigo do dono do restaurante, e daqui a pouco eu ia nas mesas, a gente oferecia uma taça de vinho, oferecia uma coisa, e eu explicava o clube e vendia. Eu não tinha dinheiro, eu não sabia mexer na internet, aquilo era o que eu tinha.
E aí eu falei, então, se essa é a minha ferramenta, eu vou explorar ela até o momento. E aí, em paralelo a isso, eu comecei a estudar sobre internet, comecei a estudar sobre outras coisas que eu sabia que eu ia precisar para o negócio realmente mudar de patamar. Mas hoje, se eu for montar um novo negócio, se eu for expandir o meu negócio, eu vou buscar isso. Eu vou buscar pessoas que têm o que eu não tenho. Perfeito, né? Perfeito. Bom, vocês também criaram, né, o clube de assinaturas, como você falou. E aí eu queria saber o seguinte, como é que surgiu essa ideia? Do clube de assinaturas? Tinha um concorrente, que ele existe até hoje, que estava acabando de começar, ele estava fazendo uma história muito legal de assinaturas. Naquele momento, o Brasil era o mercado de vinho era diferente de hoje. Apesar de ter pouco tempo, ter 9 anos, de quando eu comecei, você ia nos supermercados, você não tinha uma bela adega como você tem hoje. Hoje você vai em todos os supermercados, você tem uma baita de uma adega com várias opções de vinhos. Você não tinha a quantidade de lojas especializadas nos bairros, espalhadas pelos bairros que você tem hoje. Então, basicamente, você tinha 1 ou 2 lojas especializadas que eram inacessíveis e alguns mercados que tinham um trabalho com vinhos de alto volume. E o mercado de vinho ele é muito curioso, né? São 2 milhões de rótulos diferentes. 2 milhões de rótulos. Se você vai só para Borgonha, são mais de 400 apelações diferentes de vinho, fora os produtores que tem nas apelações. Então, é um mundo de explorar. Eu acho que o cara que quer realmente aproveitar o mundo do vinho, ele precisa ser explorador. E o clube de vinhos, ele te permite explorar. Porque você vai assinar, você confia na minha empresa, confia na minha seleção, né, na minha curadoria, e eu vou te enviar uma caixa com o que eu achei que é legal naquele mês. É lógico que você não vai gostar de 100%, né? O nosso desafio é entender o paladar e tentar buscar e tirar um pouco da zona de conforto, né? Então, porque às vezes você gosta de um Malbec argentino. Cara, você só vai tomar Malbec argentino, mas, poxa, tem tanta coisa legal pra você provar. Prova também o Malbec argentino, mas prova outros. E aí o clube te traz isso. Então, foi olhando para isso que eu falei, cara, eu acho que o modelo de clube é um modelo que não exige muito investimento. Então, daquilo que eu falei antes... No mínimo quanto? Para começar o clube de vinhos? Hoje, muito dinheiro. Hoje, a concorrência é imensa. Hoje, você precisa... A briga virou briga de cachorro grande. É mesmo? Hoje, você consegue ter um clube local. Mas aí o problema é que você não vai ter volume para comprar e o seu preço não vai ficar legal. Então, mas naquela época, o mercado já não era tão competitivo como é hoje. Então, tem tantos clubes de vinhos assim? Você tem clubes muito grandes. E o volume de compra, para você trazer um container de qualquer país, hoje, você compra no mínimo 10 mil garrafas. Você consegue fracionar esse container em mais de um rótulo, mas ainda assim é um investimento muito alto. Você está falando aí só em um container, 150, 200 mil reais. Você precisa do dinheiro para adquirir clientes, né? Que é o custo de aquisição de clientes, é o CAC, que é um termo muito usado hoje em dia no mercado, né? Então, quando você precisa de dinheiro para você conseguir crescer sua base, esse dinheiro que você está investindo hoje, com a sua margem, você vai conseguir recuperar aquele dinheiro lá na frente? Então, hoje é um mercado muito agressivo, você tem grandes fundos por trás dos grandes clubes, então a briga já ficou... Foi até por isso eu comecei a me olhar, eu falei, cara, eu não sou pequeno, mas eu não sou grande, eu estou no meio do caminho que daqui a pouco eu vou ser engolido. Aí foi quando a gente começou a mudar saiu, não o tem mais negócio. o clube. Não, o clube não existe mais. Foi quando a gente começou a mudar o negócio para virar um restaurante. Então, as minhas sócias, que eram minhas sócias no clube, são minhas sócias hoje no clube de vinhos também. No Wine Garden também. Sim. Então, a gente transformou a empresa, né? Entendi. Essa é um pouquinho da história do clube. Gente, você dá consultoria? Porque é uma aula que a gente está tendo, né? Aqui. Não sei você, acho que vocês também estão curtindo tanto quanto eu. Eu saí até do TP aqui, porque é tanta informação. Sim. Você dá consultoria? Tô perguntando sério, porque, né? Hoje eu não tenho... Eu recebo pedidos de amigos ou de colegas para fazer consultoria. Eu brinco que eu fico muito lisonjeado quando eu recebo um convite como esse, mas... Eu não tenho tempo para... E eu acho que consultoria é uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu tenho muito compromisso com tudo que eu assumo. Então, eu nunca conseguiria assumir uma consultoria e fazer ela meia boca. Mas, contudo, entretanto... Porque a consultoria pode ser uma empresa também, né? Então, aí entra... O mercado de gastronomia no Brasil, ele tem uma característica muito interessante, que ela é no mundo inteiro assim, mas no Brasil ela é ainda mais. É muito pulverizado.
né? Então você tem, acho que são 3 milhões de CNPJs, ou 4, não vou lembrar esse número de cabeça, de CNPJs de gastronomia diferentes no Brasil. É o segundo, 4 milhões. 4 milhões? Acho que salvo engano é isso, eu posso estar corrigindo, vocês me desculpem se eu estiver falando uma besteira, mas é nessa ordem de grandeza. E a gente é o segundo maior empregador do Brasil, a gente só pede para a construção civil. Então, você tem muita gente dependendo do mercado de gastronomia, mas ao mesmo tempo é um mercado de gestão simplória, que confunde-se muito Tem muitos pequenos empreendedores. Muito, né? que confunde a pessoa física com a pessoa jurídica. Então o cara abriu aquele restaurantinho dele, ele paga a conta do restaurante com o cartão de crédito da casa e vice-versa. Então acaba que o ciclo de vida de um restaurante no Brasil é muito curto, isso é muito triste. Né? Quase 50% dos restaurantes que abrem vão à falência em 2 anos. Né? Então você tem um vale da morte imenso nesse mercado. E eu acredito que através da nossa experiência, através do nosso know-how e de tecnologia principalmente, é possível criar ferramentas para ajudar esses empreendedores. Então, hoje eu estou começando a olhar para esse mercado, para o mercado de inteligência dentro do mercado de restaurante, para poder dar ferramenta para os empresários terem sucesso. Então, eu acho que passando aí essa fase que a gente está de abertura e de tudo, eu queria começar a dedicar um pouco do meu tempo para ajudar as outras pessoas. Não necessariamente através de uma consultoria, mas através de ferramentas que possibilitem elas a alçar voos mais seguros. Não só mais altos, mas mais seguros. Né? Perfeito. Estamos ansiosos, com certeza. Até eu que não sou do mercado. Sei o que é, né? Mas vai ser legal. Vai ser bem legal. Eu imagino que vocês aí estão curiosos para saber mais sobre toda essa trajetória do Guto, saber mais sobre empreendedorismo com ele. E a gente volta já já. Instantinho só. Gente, voltamos e agora vamos falar de algo que eu particularmente amo, que é o vinho, né? Vimos que nosso convidado de hoje, o Guto Jabbour, criou uma assinatura mensal de vinhos, mas além disso, ele empreende também eventos que envolvem vinhos, música e muito mais. Guto, você organiza o Wine Music, é isso? Exatamente. A gente fez 7 edições do Wine and Music. Primeiro, o que é o Wine Music? Começa por aí. Wine and Music é uma festa que mistura vinho, gastronomia, música, num ambiente assim, lindo. A gente fez em vários lugares diferentes em Brasília. Um pouco antes da pandemia, a gente ia fazer no Copacabana Palace, e aí com a pandemia a gente precisou brecar e agora a gente está reestruturando para poder voltar. Vamos nessa, vai ser legal. E a festa surgiu porque lá atrás também, como a gente estava conversando, a gente queria abordar o vinho de uma forma diferente. E a gente olhou e falou assim, não tem ninguém fazendo festa, mas uma festa, uma balada, uma coisa super legal, que não vai ter vodka, não vai ter gin, não vai ter nada, vai ter vinho. A gente vai tomar vinhos diferentes, a gente serve mais 100 rótulos à vontade, do mundo inteiro, são divididos em estações. Então tem estação da Argentina, tem estação disso, daquilo, outro, e você pega uma tacinha na entrada e vai degustando aqueles vinhos, com alta gastronomia também. Já teve festa que teve festival de sushi, teve parrilha, é muito legal. A festa foi sempre um sucesso, a gente chegou a ser a maior festa de vinho do Brasil, não era a maior feira, mas era a maior festa. E aí depois, quando aconteceu a pandemia, a gente precisou botar um pouquinho o pé no freio, não dava para fazer nada, e agora a gente está repensando aí qual vai ser o próximo capítulo dessa história. Por favor, acho que estamos todos ansiosos para que você leve não só para Brasília, mas para o país inteiro. Como falam, umas sósias, né? Tô brincando. Pessoal, quem quiser fazer o Wine Music na sua cidade, acesse aí Guto Jabbour no Instagram e vamos conversar sobre isso. Muito bom. Olha, Guto, foi um papo maravilhoso. Muito obrigada, tá? Você é muito carismático. E além, né, de tanta informação que você trouxe aqui pra gente, então, quero muito te agradecer. Eu que agradeço o convite por poder compartilhar um pouquinho da minha história, de tudo que eu vivi, aprendi.
espero que as pessoas possam olhar e falar, poxa, é possível, empreender é para mim. Empreender não é só para o grande empresário, empreender é você mudar a realidade que você está inserido através do seu esforço, da sua criatividade e sua força de vontade. Então, empreendam, mudem a realidade da sociedade que está envolvido e o Brasil vai ser um país muito melhor. Gente, e aproveitando para lembrar que se você quer investir e empreender em bebidas alcoólicas, é preciso se regularizar, registrar o produto, pois é proibido comercializar bebidas alcoólicas sem registro, hein? Então fiquem atentos no portal do Sebrae, onde vocês encontram indicações de todos os documentos necessários para investir no ramo. Até o próximo Perfil e Negócios comigo, Maria Gal, e mais um convidado mais que especial. Fiquem ligados na programação aqui do canal Empreender, porque você já sabe, né, gente? Assistir já é um bom negócio. Valeu!